a primeira parte dele, que vai do item 1 ao 17, que é sobre a ressurreição e a reencarnação. Neste assunto, é interessante notar que, isso no último censo no Brasil, e aqui também no último, encontrou-se ou se incluiu uma pergunta a respeito das questões da reencarnação, ou seja, se as pessoas, independente da religião, aceitavam a questão reencarnatória ou não. Apesar de iniciarmos os aspectos sobre a ressurreição, é interessante notar a respeito do percentual de respostas que se teve tanto neste país quanto no Brasil. Bom, no Brasil, independente, então, como dissemos, da religião, 30% das pessoas diziam aceitar a reencarnação. Estão inclusos aí, não, como nós sabemos, não são espíritas, porque os espíritas declarados no Brasil chegam a 3%. Nós não falamos aqui de outros espiritualistas que fazem uma confusão sobre a questão espírita sendo espiritualista. Falamos especificamente do espiritismo. Bom, 30%. Numa massa de 210 milhões aproximadamente da população, nós temos aí, não é, cerca de uma quantidade razoável de 90 e poucos milhões, não é isso? Muito bem. Aliás, de 60 e poucos, 30%, 60 e poucos milhões. Muito bem. Nos Estados Unidos, 34% se declaram aceitar a reencarnação, o que dá, sobre a população de 310 milhões, 90 milhões, um pouco mais de criaturas. Mas mesmo que nós analisemos esse percentual, ele não é tão significativo, principalmente quando nós falamos em relação ao Ocidente. Porque 30% aceitando, ou mesmo 34% aqui, você tem uma diferença de 66%, que não assimila, seja porque desconhece ou porque não aceita mesmo os aspectos reencarnatórios. E no Brasil, por incrível que possa parecer, 30%, apesar de toda a divulgação que o Espiritismo tem e a aceitação que teve, e não são fatos assim isolados, né? Você vê na história nossa, na história brasileira, você vê o porquê desta aceitação ser muito maior. Na realidade, a preparação começa com a própria chegada dos nossos irmãos africanos, trazendo os aspectos espiritualistas de relação com o mundo extracorpóreo ou da dimensão paralela, e esses aspectos começam a infundir no inconsciente coletivo brasileiro exatamente aquilo que o Espiritismo traria já de uma outra visão, né, elaborada, evidentemente, através da codificação espírita e depois da continuidade dos trabalhos que foram realizados através de diversos médiuns e continuam sendo realizados através de espíritas e espíritos. Você tem, então, um percentual razoável, mas 70% da população, de alguma maneira, não aceita. Por que nós estamos fazendo essa pequena abertura? Se nós formos para a época de Jesus, a coisa fica ainda um pouco mais complicada, sim ou não? Primeiro, até porque a terminologia não existia, né? A gente tem que ver as diferenças daquilo que acontecia em relação a uma situação ou outra. Na verdade, a questão da ressurreição era uma ideia vaga entre os nossos irmãos judeus, ou hebreus, se preferirem, sobre a reencarnação, a condição de que o cadáver revivia. Então, era completamente complicado, porque mesmo pessoas que tinham mais cultura não necessariamente assimilavam esses aspectos. Herodes, por exemplo, aquele para quem Salomé dançou, não é? filha de Herodíades, que foi chamada de adúltera em praça pública pelo João, que era o Batista, né? Porque aí conjugou-se o nome, mas ele era o Batista, porque ele batizava. Então, quando a Herodíades estava passando, e de fato havia ali um processo de adultério que não vem ao caso, mas enfim, o Herodes estava assim, apaixonadíssimo pela cunhada e despachou o irmão para Roma para ficar com a cunhada. E aí, quando ela passava em praça pública, dá para você imaginar, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. João, que era o Batista, chama na frente, não é, da população de adúltera.
Parece que ela não deve ter gostado muito. Então, logo, a Salomé foi fazer aquela dança erótica para Herodes, que era um desequilibrado na sua sexualidade, e a Salomé era filha da Herodíades. Ele, na frente de todos os seus convidados, depois que ela termina a dança, vira-se para ela e diz: você pode pedir o que você quiser. Até metade do meu reino eu te darei. Você vê como ele era realmente apaixonado pela filha de quem estava agora esposa. Seria sua enteada. E ela foi consultar a universitária, que era a mamãe. E a mamãe, como João já estava preso por Herodes, mas Herodes tinha lá os seus receios de João, pela capacidade moral que João exercia, pela condição espiritual que era a construção dele. A gente tem que lembrar que ele é o precursor de Jesus e, além do mais, não é só o precursor de Jesus, também era primo de Jesus. Mas o fato de ser precursor, você imagina, você ser precursor de Jesus, você tem que ter uma certa capacidade de natureza moral no sentido ético, né? Aí ela, com aquela situação, seria a mesma coisa que em praça pública passasse, de repente, se a gente tivesse acesso à esposa do Trump e você dissesse alguma barbaridade para ela, né? Talvez a nossa vida ficasse complicada em dizer isso, qualquer barbaridade dessa natureza, né, para uma pessoa como essa que citamos agora. E aí ela disse: traz a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E o Herodes morreu de medo, porque ele temia João Batista, mas mesmo assim, depois da decapitação de João Batista, ele ouviu falar de Jesus e ele diz assim: quer saber sobre Jesus? Quem é esse, né? E ele diz: não pode ser o Elias ressuscitado, não pode ser ele, e não pode ser o João Batista ressuscitado. Olha a confusão. Né? Ou seja, eu mandei degolar o João, esse Jesus não pode ser o João ressuscitado. Percebe? É um indivíduo que tem certa capacidade de discernimento, nem ele mesmo conseguia, né, entender, entabular os aspectos deste retorno do Espírito. E isso é mais fortalecido, inclusive, pelas condições do Velho Testamento. O Velho Testamento, se você ler, nós trouxemos aqui as indicações de onde você pode encontrar duas das passagens, mas às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, não é verdade? E aí não lê o Novo também, porque espera ele ficar velho e a gente não lê nenhum dos dois e fica tudo certo. Muito bem, mas o fato, no Velho Testamento você tem o Elias. O Elias está em 1 Reis 17, nos versículos ou parágrafos 21 a 24, e o Elias é interessante, é um dos profetas. E o Elias, certa feita, é chamado por conta de um menino que havia, a rigor, morrido. Né? Então o menino estava morto e o Elias foi lá, a pedido da mãe. E o Elias, quando chegou e o menino estava lá, a rigor, morto, o Elias mediu o menino 3 vezes. Interessante, né? Ele mediu o menino 3 vezes, de ponta a ponta. O que o Elias estava fazendo? Dando um passe longitudinal no menino, magnetizando o menino, que obviamente devia ser letárgico, e não estava morto, e o menino voltou à vida. Olha o impacto, né? O indivíduo está morto e volta à vida. Não vai muito longe. Há 4 anos atrás, num hospital de uma cidade do interior do Paraná, um cidadão, a rigor, morreu. Aí levaram-no para um necrotério, porque não fizeram o eletroencefalograma. Fizeram só a prova do bafo, que é botar o espelhinho na frente do nariz e da boca do indivíduo. Se bafar, está vivo. Se não bafar, só o eletroencefalograma, no caso de uma letargia, é que nós conseguiríamos saber se der traço, independente das máquinas estarem, ou o indivíduo está com o pulmão funcionando, coração batendo, coisa do gênero, se der traço, ele está desencarnado. Né? É uma questão pura e simplesmente de natureza elétrica, para fazer uma comparação. Quando nós tiramos um aparelho, desligamos o aparelho da tomada
enquanto a corrente passar pelo cabo, você vai ver o motor terminando, né? Lentamente, não é assim? Do que desligar ele no botão. É a mesma condição. Deu traço na condição do eletroencefalograma, o indivíduo está desencarnado. E aí, claro, pegaram o sujeito, fizeram só a prova lá do espelho e puseram ele no necrotério. E no necrotério ele levantou. Aí, né, já teve aquele que gritou, milagre! E aí aquela correria para ver, e o indivíduo voltou, aí deu o Jornal Nacional, etc, etc, etc. Não vai muito longe. Ivone do Amaral Pereira, de quem você já pode ter lido algumas das obras dela, ou várias, se não todas, uma delas mais conhecida é Memórias de um Suicida, foi uma grande médium, desencarnada em 1980, e muita amiga do Chico Xavier. Ela levantou 3 vezes em velórios. Claro que não é? Não ficava, no primeiro momento, não ficava muita gente perto. A primeira foi a mãe que fez uma prece para Nossa Senhora, né, acreditando que a filha não estava viva, e a filha levantou no caixão. Ou seja, nós não estamos colocando numa condição lá de 2000 anos atrás. Veja, se a percepção ainda hoje, não é, há 4 anos atrás, ainda tem uma relação de um processo de ressuscitação, você imagina quando não se tem conhecimento alguma. O Eliseu, então, é mais interessante ainda, porque o Eliseu também passou por uma situação semelhante do Elias, e o Eliseu foi chamado pela pobre senhora, que o filho estava morto, e o que o Eliseu fez? O Eliseu deitou sobre o menino, e colocou os seus braços sobre os braços do menino, o seu corpo sobre o corpo do menino, os seus olhos nos olhos do menino e a sua boca na boca do menino, e o menino ressuscitou. O que o Eliseu estava fazendo? Uma respiração boca a boca, que a gente sabe que se chama, inclusive, de ressuscitar o indivíduo. Sim, claro que ele possuía capacitações magnéticas junto com os espíritos, etc., para fazer com que a criatura saísse do processo letárgico. Não vai muito, isso também vai para o Novo Testamento, quando Jesus, na filha de Jairo, Jesus, inclusive, ao chegar no local, vai dizer: ela não está morta, apenas dorme. E o pessoal não gostou. O pessoal não gostou porque acharam que ele estivesse fazendo uma brincadeira, dado a tristeza das criaturas, e ele chega à frente da menina, se ela estava no quarto, vai com os pais apenas da menina e vira para a menina e diz: Talita, levante-se. Talita quer dizer menina, apesar de ser uma palavra utilizada, não é, como nome, aliás, fica até bonito, mas quer dizer menina. Ele diz: Talita, levante-se, e a menina levantou. O outro caso ainda, né, mais assim, chocante para a população da época é a situação do Lázaro, né, que o Lázaro havia, a rigor, não é, estava morto. Maria, sua irmã, vai chamar Jesus e ele manda que tirem a pedra, porque as pessoas não eram inumadas, as pessoas não eram sepultadas, porque se o indivíduo é sepultado, obviamente, terminando o oxigênio, da onde o indivíduo esteja, ele vai desencarnar por asfixia. Né? Mas os indivíduos não eram sepultados, se fazia um buraco, e fala-se em buraco em rocha, meio complicado, né? Para a gente fazer buraco em rocha tinha que ter dinamite, os caras não tinham dinamite, ia ser complicado do cara, né? Devia ser um buraco que se fazia em um local mais elevado, se enfiava o corpo. Os romanos usavam as catacumbas, que eram diferentes, né? Que eram verdadeiras prateleiras onde botava o corpo do indivíduo. Mas aí se colocava o indivíduo lá dentro e punha-se uma pedra, ou seja, havia oxigenação no local, né? Para Jesus chegar lá e dizer: tira a pedra. E aí a Maria diz: mas Senhor, já faz, se é que isto é uma realidade, já faz 4 dias que aí ele está, né? Ou seja, a situação é complicada. E a Maria tinha razão. Primeiro que, a começar do próprio irmão de Jesus, Tiago, que era um judeu ortodoxo, os judeus ortodoxos não tomavam banho. Nunca. Dá para você imaginar o Lázaro lá dentro do local.
Na hora que abriram aquela coisa, realmente já devia ser uma... Nem precisava estar morto, não é verdade? Vivo já devia ser uma coisa. Olha como Jesus... Né? Olha a capacidade do espírito crístico, né? Porque você não vê Jesus fazer palestra com um prendedor no nariz, não é fato? Você não tem essa informação de que... Imagina o Pedrão, né? A gente sempre lembra do Pedro, né? O apóstolo, que ele era pescador na Idade Média, no Oriente Médio, naquele calor, mexendo com peixe sem tomar banho. Né? Você imagina como devia ser a coisa. E ele diz para o Lázaro, então, com odor ou sem odor, vem para fora. E o Lázaro saiu. Imagina o entendimento. Nós não falamos de 4 anos atrás, pessoal. De parar em um noticiário que houve um milagre. Você imagina isso no decorrer dos séculos. Né? Ou seja, há 2 milênios atrás, como é que devia ser a interpretação? Na realidade... O que eram as chamadas mortes aparentes eram os aspectos letárgicos ou catalépticos, mas a morte aparente ela é letárgica. Tanto é que Kardec vai se ocupar também no Livro dos Espíritos, na pergunta 424, onde ele tem a resposta. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dá ao corpo todas as aparências da morte, e a catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. Ou seja, um indivíduo letárgico, a aparência completa da morte, e com o passar do tempo, se ele não estiver desencarnado, vai haver comprometimento das partes mais onde estão mais afastadas, como, por exemplo, dedos dos pés, os dedos das mãos, etc., pela questão da circulação. E se você colocar um espelho na frente do indivíduo, ele não registra, porque o tipo de oxigenação é tão lenta que não é possível ser registrado, a não ser por eletroencefalograma, como dissemos. Então, veja, no caso do cataléptico, ele pode ter parte do corpo. Mas o mais interessante disso tudo é que essa é uma condição analisada pelos espíritos e particularmente por Dr. Bezerra de Menezes, espírito através da psicografia da Ivone Pereira, que foi citada aqui porque passou por 3 vezes essa situação, onde nesse livro, que você pode consultar inclusive, ele vai falar a respeito, que é um livro da Ivone Pereira, onde ele diz o seguinte: a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade medianímica. Que interessante, né? Ela é medianímica incipiente ou incompreendida ou ainda descuidada e mal orientada, tornando-se prejudicial ao seu possuidor. Ou seja, ela é uma faculdade, obviamente médiuns todos nós o somos, não é? Em maior ou menor grau de intensidade, mas todos nós somos. Desde o momento em que nós temos a glândula pineal, não é? Que recebe o nome de pineal por ter um formato de uma pinha, você tem uma antena aí cristalizada que lhe serve exatamente de emissor e receptor de informações entre todo o mundo que nós vivemos de trocas de energias, ou seja, de pensamentos, estejam na dimensão essas criaturas que estiverem. Porque mediunidade não está restrita a uma dimensão para outra, acontece também na mesma dimensão. Para isso, se você consultar o livro Libertação, entre outras obras de André Luiz pela psicografia do Chico, você vai ver um procedimento mediúnico no nosso lar de materialização, que é a palavra comum para aparição tangível, que se materializa Matilde, mãe de Gregório, no nosso lar, através da seção ectoplásmica produzida no nosso lar. Lembrando que o nosso lar está numa dimensão espiritual. Então veja que a mediunidade não está restrita simplesmente a planos diferentes, mas também no mesmo plano, né? Sendo possível, por vezes, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar um dos casos, onde a mediunidade se dava para tratamento, para terapia, nas casas André Luiz, dos internos da casa André Luiz, onde o encarnado, entrando num sono
num sono produzido magneticamente, se desdobrava e dava comunicação através de um médium para ser tratado desdobrado, uma vez que no corpo, todo o processo do seu corpo, né, do seu cérebro, comprometia a condição da comunicação. Então, é muito interessante isso, porque nós acabamos de ver que, a rigor, como dissemos, todos nós somos médiums, né, em maior ou menor grau, porque possuímos a epífise, ninguém deixa de ter, e a sua maior cristalização ou menor cristalização fica aqui, então, para nós estudarmos o assunto, caso você não esteja ingresso nas escolas que o KSSF nos coloca aqui à disposição gratuitamente, nós podemos estudar com maior profundidade esse assunto. Então, a maior cristalização ela vai permitir que o indivíduo tenha capacitações mediúnicas mais acentuadas. Menor cristalização, ele tem tem menos capacitação nesse caso, mas continua sendo médium da mesma maneira. Ou seja, nesta condição, a condição da letárgica ou cataléptica passa por um processo desse, que pode acontecer, inclusive, por obsessão. O indivíduo é predisposto ao processo e o espírito que o obsedia, caso seja obsediado, pode atuar-lhe de maneira a levar-lhe a um desencarne. Temos vários casos. Um deles até foi um ator muito conhecido há muitas décadas atrás no Brasil, que era o Sérgio Cardoso. Tem um teatro, inclusive, com esse nome, com o nome dele, que ele era um letárgico. E ele teve a infelicidade de despertar no túmulo. E aí é complicado. Quantos casos já não aconteceram, não é verdade? Esse cidadão que a gente citou aí do Paraná, por felicidade, ninguém resolveu fazer autópsia. Senão ele teria desencarnado pela autópsia antes mesmo de ser sepultado, não é verdade? Então, veja, imagina toda essa... Hoje nós temos essa capacitação, esse entendimento, e cada vez mais aprofundado. Imaginemos, então, não é, a situação de Jesus há mais de 2000 anos. O que ele poderia fazer? Ele tinha simplesmente que informar o seguinte, na verdade, não estão mortos, essas pessoas apenas dormem. E não seria possível, claro, que ele, com toda a capacitação dele, fizesse derrogações de leis naturais, ou seja, alterasse leis naturais. Com toda aquela fantasia que nós fomos criando, muito respeitável, né, que há outras religiões, mas são situações que nós precisamos raciocinar. A beleza da evolução, para todos nós, nos traz a capacitação dos sentimentos estarem sendo exercitados e a capacidade da razão também estar sendo exercitada e nos trazer o brilhantismo que nós temos em matéria evolutiva. Na realidade, a condição do próprio Cristo não poderia ser a sua própria chegada não poderia ser uma derrogação de lei natural, ele reencarnando através de Maria, que foi engravidada pelo Espírito Santo, e o José tendo que explicar isso na comunidade. Não é? Você imagina você ter que explicar na comunidade que a sua esposa foi engravidada pelo Espírito Santo numa comunidade cuja condição do adultério era a lapidação em praça pública, ou seja, era a morte pelo apedrejamento. Da mulher, evidentemente. Mas a lei não dizia que era da mulher. A lei dizia do adultério, mas era da mulher porque a sociedade era machista. Então expunha só a mulher ao ridículo. Né? A gente vê claramente naquela passagem da mulher colocada à frente de Jesus, classificada como adúltera. Lembra-se disso? Que ele riscava com o dedo na areia. Ora, cadê o indivíduo? Com quem ela tinha adulterado? Não é verdade? Não faltava a outra parte? Ou por acaso ela tinha adulterado com o cabide do guarda-roupa, que nem existia? Percebe? Então, veja, era uma coisa que imputava a pobre da mulher, que era a coisa. Por isso que imputava-se a coisa, porque era coisa. O 10º mandamento, que você deve saber dos 10 decores salteado, o 10º mandamento diz exatamente o quê? Não cobiçarás, não é? O jumento, a mulher do próximo, etc, etc, etc. Por quê? Por que não está o marido? Porque a mulher era coisa. E somente deixou de ser coisa no concílio de Macon, no ano 500 e pouco, 534, se nós não nos enganamos,
quando as mulheres passaram a ter alma, até por 2 votos. Tinham 165 bispos. As desalmadas passaram a ter almas porque 2 bispos decidiram positivamente na votação como um todo. Até então vocês eram desalmadas. Não vai longe. Os nossos irmãos africanos passaram a ter alma no século XIX. E os nossos irmãos indígenas no século XV, um pouco antes. Mas alma de criança. Então, o homem civilizado teria que cuidar deles porque eles tinham almas infantis. Como são os interesses, não? Imagina na época de Jesus. Bom, ele jamais derrogaria leis naturais desde o seu surgimento no planeta até com qualquer outra situação que não fosse possível. Não é fato? Então, a questão dos milagres está relacionado nas questões da falta do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, isso muda. Mas, para a mentalidade da época, o reforço desses aspectos estavam também nas aparições dele, quando depois do seu desencarne ele surge, né, em aparições tangíveis. Se você entrar na internet para pesquisar fotos e trabalhos que foram feitos, principalmente com Peixotinho e Uberaba, junto com Chico, ou então as materializações de Kate King, que é o espírito, através de Florence Cook, a médium, nos estudos e análises feitas pelo William Crookes, que foi Nobel da Paz, a pedido da rainha, nós vamos encontrar diversas fotos de espíritos que, a rigor, é tratado de materialização, o termo comum, já dissemos, repetindo, é aparição tangível, o termo correto, onde, dependendo da capacitação do médium, tem todo um envolvimento de pessoas presentes e tudo mais, porque não é um show, na realidade é um trabalho de pesquisa, onde esses espíritos podem se materializar com uma condição, né, de ser assim tangível, no sentido de você até pegar aspectos daquilo que marcaram-lhe a existência, como calos na mão e coisas do gênero, né? Depende muito da capacitação e de toda a situação de preparo. Logo, imaginemos então o Jesus quando a sua capacidade de materializar-se como era visto. É tão interessante que, em determinado momento, os apóstolos estavam reunidos na casa, fechados, etc., porque eles tinham medo da perseguição que aconteceria logo em seguida, não é? E Jesus surge no meio deles. Então, como um corpo físico atravessaria, etc., nós sabemos hoje, e temos a possibilidade disso, mas não era o caso, né? A situação era de sua materialização e desmaterialização. Os mesmos enganos, então, em relação a ele. Ele estava ressuscitado. Ele havia ressuscitado. O que é diferente do processo reencarnatório, cuja terminologia não existia. E o entendimento, como dissemos, até hoje ainda sofre muito, porque 34% de uma população esclarecida e 30% de uma população esclarecida em aspectos espirituais, principalmente, ainda é um número que não é muito grande perto de todo o número da população, né? Ele não é um número tão representativo. 30% não chega a representar nem metade de uma população. Então, a reencarnação não é um aspecto, ela não é um aspecto também que surge, né, com as questões dos ensinamentos do Cristo, ou no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Ela está em todas as sociedades. A gente pode encontrar, não é, nos Vedas, que datam de 4.000 a 6.000 anos da nossa era, ou seja, falando em 8.000 anos atrás, nós encontramos as referências sobre reencarnação. No hinduísmo e no brahmanismo, a mesmo período de 4 a 6.000 anos antes de Cristo, então estamos falando quase de 8.000 anos atrás. Com Krishna, em 3.227 a.C., mais de 5.000 anos, que ele faz uma verdadeira revisão nos ensinamentos védicos. Nós encontramos as informações nos egípcios, né? 3.000 anos antes de Cristo, que eles, na casta nobre, trabalhava mediunicamente,
tinha o entendimento do monoteísmo, um único Deus, da onde Moisés vai surgir e vulgarizar, colocar de forma para todas as pessoas, mas é com Moisés que faz esse trabalho, um grande legislador da humanidade, não do povo hebreu apenas. Mas nós temos, então, nos egípcios, nós encontramos em Moisés 1.200 anos antes de Cristo, falando a respeito, não com a palavra, com a terminologia não existente, mas fazendo as referências adequadas. E em Isaías, nós encontramos no Velho Testamento também ele se referindo à própria reencarnação, Jó falando a respeito disso, além de filósofos gregos ou não só, né? O Buda, que é indiano, mas nós temos em Pitágoras, Buda, Sócrates, através de Platão, evidentemente, porque Sócrates não deixou nada registrado, sim, e Platão, o seu discípulo que registra, que estão mais ou menos todos localizados a 500 anos antes de Cristo. Ou seja, não é algo que surge com este ou aquele, está para todo o planeta, para todas as culturas. Aliás, é como nós somos atendidos. Nós verificamos isso pela situação atual, ou um pouco antes desse nosso ano. Nós encontramos, para os espíritas, nós encontramos um Chico Xavier, ao mesmo tempo um João Paulo para os católicos, agora o Papa Francisco. Ao mesmo tempo Sai Baba na Índia, esses todos, a grande maioria já desencarnados, mas o Masaharu Taniguchi no Japão, o fundador da Seicho Noye, né, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa em Calcutá, etc. O que acontece? Todas as pessoas são atendidas diante das suas necessidades, porque a evolução não dá preferências nem privilégios. Saber da reencarnação não significa nada se não se utilizar-se do recurso dela. Não é verdade? Eu vou reencarnar. Sim, e todo mundo vai, como também vai desencarnar. Mas eu não quero, mas vai. Não é assim? Saber-se do desencarne e do reencarne apenas como conhecimento não produz qualquer alteração, não é verdade? Os únicos que não se preocupam com o dia que vão morrer é o seu cachorro, o seu gato, etc., que se você tiver, está dormindo tranquilamente lá na sua casa, sem nenhuma preocupação. Mas não é uma verdade? Que não tem o nível consciencial a respeito. Então não tem uma preocupação sobre. E é, então, interessante que nós não vivemos pensando nesse processo. Por quê? Porque a condição da imortalidade neutraliza em muito este receio que nós colocamos, né? Que nós estamos implantando por falta de entendimento ainda a respeito do assunto. Que não deixa a menor dúvida, o Jesus mostra o processo daquilo pouco que sobrou. Porque, lamentavelmente, com a implementação do catolicismo, não é crítica, é histórico. Né? No ano 300, alguns historiadores dizem 325, pouca diferença faz. No primeiro concílio, a reencarnação é colocada como ela é retirada grande parte do Novo Testamento, e no segundo concílio ela é transformada em heresia. Então ela é retirada por decreto. É a mesma coisa que nós reunidos aqui disséssemos amanhã o sol não vai nascer. Decretamos isso. E aí o que é aquele disco dourado? É outra coisa, não é mais o sol. É tão simples quanto. Então há um decreto daquilo que sobrou, e foi muito pouco. Um dos aspectos se refere ao próprio primo de Jesus, que era o João. Que ele, quando vai falar para os apóstolos a respeito de João, os apóstolos entenderam que João era o Elias, o profeta do Velho Testamento reencarnado. Né? Então, essa é uma das situações, e a outra situação que Jesus deixa claro é para o próprio Nicodemos, um doutor da lei. Veja, era um doutor da lei. Então, era um indivíduo, doutor da lei, ele era uma mescla de político e religioso. Ele seria alguma coisa como um senador em relação à questão política e um clérigo ao mesmo tempo.
E esses eram indivíduos com uma condição, né, de conhecimento, de educação, de intelectualidade muito que superava o comum. E ele vai, às escondidas, se encontrar com Jesus porque pegava mal. A mesma coisa acontece com o Públio Lentulus, né? Se você leu o Há 2000 anos, você vai se lembrar que Públio Lentulus também vai, romano, se encontrar com Jesus às escondidas, porque pegava mal. O quê? Porque Jesus quebrava o status quo, ele quebrava paradigmas, alterava paradigmas em relação àquilo que as criaturas estavam comodamente, né, acomodadas, instaladas no seu comodismo. Que a coisa mais difícil que você tem, não é tirar o indivíduo do comodismo. Né? É aquela velha classificação. Sempre foi feito desse jeito. Por que que essa criatura quer vir agora fazer mudanças? Não é verdade? Tirar a criatura desse conforto é muito complicado. E Jesus fazia o quê? Tirava as pessoas do comodismo. Isso, imagina, se hoje ainda há resistências, imagine você voltar a 2000 anos atrás e dizer para um indivíduo poderoso o seguinte: o seu servo é igual a você e você não é melhor do que o seu servo. Você pega um indivíduo hoje e diz assim, a sua funcionária de casa, porque ela é uma funcionária, né? A sua chamada empregada, ela é uma funcionária, sim ou não? Ela não é melhor que você, e você tampouco é melhor do que ela. Hoje, depende de para quem você falar isso. Você pode ter um início de uma inimizade, porque o indivíduo não vai aceitar com facilidade. Não é uma verdade? Se isso é atual, imagina, então, alguém te dizendo isso há 2000 anos atrás. Então, pegava muito mal para as pessoas que estavam assim, né, com os holofotes voltados, se encontrar com um indivíduo que, de repente, dizia a verdade, sem agredir, mas colocava pingo no i. Sim. Ele não agredia, simplesmente... Lembra-se de uma das passagens belíssimas, entre tantas outras, quando o indivíduo chega para ele e diz assim, é lícito, é justo pagar o imposto? Lembre-se que imposto, na época, tinha se transformado, porque eles eram conquistados pelos romanos, tinha se tornado aspecto de religioso já. Porque pagar tributo ao romano que lhe conquistava era muito agressivo, era demais para as pessoas. Né? Então eles pegam e perguntam para Jesus, é lícito? Claro, tinha uma armadilha nessa história, né? Porque se ele dissesse o pessoal dizia, está contra o nosso povo. Se ele dissesse não o pessoal ia lá nos romanos dizendo assim, esse cara está dizendo que não é justo pagar imposto para vocês. Olha, né, como, claro, a inteligência é feita para usar das mais diversas maneiras. Muito bem. E ele faz o quê? Ele não deixa as coisas de graça. Ele diz, daqui uma moeda. De quem é essa efígie, que é a cara? Diz assim, a de César. Então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá bom? E vai cuidar da vida. Né? Ou seja, era direto, era objetivo. Aí o cidadão Nicodemos vai procurá-lo e diz assim, mas como eu sendo velho, resumindo a conversa, né, eu sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele diz, mas meu querido, aquilo que é carne, e o que é espírito. Não fique impressionado com o que eu estou te dizendo, mas se eu estou te falando das coisas da terra e você não aceita, como é que eu vou te falar das coisas celestiais? É imperioso nascer de novo. Ou seja, claríssimo a condição, né, de retornar. E como os nossos irmãos hebreus eles tinham, na questão da visão deles, que todos os aspectos da existência de todo, do mundo, etc., tudo tinha sido gerado através das águas.
não é? Tudo era oriundo das águas, o corpo era, não é? A água era um elemento gerador absoluto. Então, quando ele faz essa referência, a questão de surgir, inclusive, das águas era naturalmente a questão do corpo. Por isso, e os próprios apóstolos, por exemplo, eles tinham pouca noção de reencarnação, como da mediunidade, que acabavam chamando de dons, que era outra palavra que não existia para a época. Então, era o dom de falar língua, etc. E a questão da reencarnação também, em algumas vezes, foi muito mal interpretado o ensinamento de Moisés, que disse que toda a iniquidade, todo o erro seria punido na terceira ou até na terceira ou na quarta geração. Às vezes, algumas traduções tiram o até. Quando você tirar o até tira o até da tradução, significa o seguinte: o seu avô, se você não conheceu, evidentemente, ele era um aprontão, ou o seu bisavô era um aprontão, aí eles morrem, você vem, reencarna, você nasce e paga o pato para eles. Não é fantástico isso? Eles aprontaram todas, aí você nasce e aí paga, porque será punido na terceira ou na quarta geração. E, de fato, não é isso. Até na terceira ou na quarta. Lembrando que esse até está relacionado com um período onde a vida era curta. Você raramente, nós, naquele período, se estivéssemos por lá, conheceríamos os nossos avós. Até porque, em 1910, na Alemanha, que já é um país mais desenvolvido, a vida média do indivíduo chegava a 30 anos de idade. Em 1950, no Brasil, quando o IBGE começa a apresentar esses números, um indivíduo desencarnava com 45 anos, a faixa etária média, ou seja, uma pessoa de 40 anos era um velho pronto para morrer. Com 40 anos. Esse que está fazendo essa palestra estaria fazendo essa palestra materializado, porque já teria desencarnado há muito tempo. Porque é uma realidade. Olha o quanto nós evoluímos nesse aspecto também. Então, você imagina, o indivíduo não conhecia o avô, nem, que dizer, o bisavô. Então, quem era o indivíduo da terceira ou da quarta geração? Nós mesmos reencarnando e tentando descascar os abacaxis que a gente deixava lá meio descascado ou ele por inteiro. Veja como é interessante. E Jesus vai ensinando gradativamente. E essa é uma das passagens muito interessantes de Jesus, quando ele estava na estrada de Jerusalém para Jericó e um cego ouve que ele está passando e grita para ele. Escuta pela movimentação todas, e aí pergunta, e aí dizem, é Jesus que está passando, e ele grita para Jesus, Jesus, filho de Davi, se quiseres, pode abrir a minha visão, os meus olhos. E Jesus, então, se aproxima do cego e abre-lhe os olhos, ou seja, dá-lhe a visão, uma vez que ele é cego congênito. É muito interessante porque, se a gente for estudar todo o processo, é fantástico, porque o indivíduo que nunca enxergou, quando passa a enxergar, não tem noção do que está vendo. Né? Então, não é um trabalho só feito naquele instante, nos olhos materiais do indivíduo, mas sim retirar as informações que estão gravadas no espírito para que ele entenda aquilo que está enxergando. E os apóstolos, quando veem isso, chegam para Jesus, olha a noção que apresentam a Jesus, e perguntam, quem pecou? Quem errou? Ele, o cego, ou seus pais? E Jesus ensina o seguinte, nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, ele não está passando por uma provação ou expiando, nem sequer submetendo os pais a uma provação ou uma expiação. Dá para você imaginar ter um filho cego há 2000 anos atrás? A situação complicada que era, né? Porque o indivíduo, as pessoas iam morrer logo cedo e o indivíduo ia fazer o quê? Aquilo que ele estava fazendo, mendigando. Então, veja, ele diz, nem ele, nem seus pais cometeram erros. Antes, é incrível, ele veio para dar testemunho ao Filho do Homem, como Jesus se classificava como uma criatura normal, Filho do Homem. O sujeito pediu para vir cego, para provar a sua fé diante de Jesus. Você pediria?
Ele pediu para vir cego. Ou seja, nascer cego, para diante de Jesus provar a sua fé. Não é tão simples, né? Pensemos no nosso caso. Para você encontrar a criatura, porque a relação do processo não era mandatório de Jesus para com o indivíduo apenas. Há uma situação de mão dupla. Há uma condição do indivíduo para aquele que se coloca como elemento de cura. Não é assim? Tanto é que médicos espiritualistas vão te dizer que um processo de cura vai de 0 a 100. 30% é a fé que você deposita em você. Os outros 30% a fé que você deposita em Deus ou em algo que lhe é superior. Os outros 30%, fechando 90%, é a fé que você tem no facultativo, no médico, nesta relação. E os outros 10% fica por conta do medicamento, que pode ser, às vezes, uma pílula de farinha, e que funciona, que é uma maravilha. É fantástico. Então, não havia um processo só. Então, veja que beleza, né, em relação à nossa questão das oportunidades diante da prova que nós temos no processo da vida em relação à própria reencarnação. Não é verdade? Olha a questão, nós somos criaturas que estamos, não é, numa questão de prova, não é de provar no sentido de sofrer, não, de prova diante da existência, vencendo mais uma etapa importantíssima. Nós, custando o que custou, chegamos a 2019. Você pode até dizer o seguinte, nós podemos até dizer, mas é apenas uma data, mas você chegou nela. Não é verdade? Você chegou nela. Olha a questão de não basta apenas saber sobre reencarnação, mas valorizar cada dia dela, entendendo, já sabe de onde veio, o que fazer aqui, para exatamente quando a gente for para qualquer outro lugar, não importa quando, nós sabemos para onde vamos e de que jeito nós vamos. Então, hoje a gente já sabe, não é, de onde veio. É importante ter ciência do que está fazendo aqui, ter consciência a respeito da vida, não passar pela vida, não é? Ter consciência a respeito dela. Lamentavelmente, como diz Emmanuel, através da psicografia de Chico, é muito grande o número de criaturas que saem do túmulo e vão para o berço, e saem do berço e vão para o túmulo, sem saber o que está acontecendo. Vivem uma vida em automático, nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. Até aí o seu cachorrinho, que pode estar dormindo tranquilamente na tua casa, faz o mesmo. Somos espíritos, temos uma capacitação, não é? Uma conquista impressionante em todos os sentidos. Nunca fomos tão bons hoje do que fomos há um século, 2, 3 passado. Não é verdade? Nunca encontramos criaturas tão disponibilizadas ao bem do semelhante. Tantas instituições, e devemos a quem? A Jesus. Aliás, os apóstolos fundaram a Casa do Caminho logo depois da partida de Jesus, que era exatamente a proposta de uma casa espírita. Na realidade, nunca fomos tão solidários, se nós olharmos. Claro, vamos encontrar problemas no mundo, sem sombra de dúvida. A evolução não se dá por igualdade, porque nós somos semelhantes. Então, nós temos diferenças, encontramos regiões ainda cuja infelicidade pela proposta, não é, da maneira como as criaturas viviam ou vivem, ainda impõe dificuldades às pessoas. Então, nós vamos encontrar esse desbalanceamento, que é muito natural em nós. Aliás, acontece na própria família, não é? Na própria família, nós temos indivíduos que são diferentes uns dos outros. Não é? As pessoas, mesmo numa família chamada espiritual, não vivem todo mundo a reboque de uma criatura. Né? Se acontece isso, é um processo literal de fascinação por vezes. Mas isso não acontece, as pessoas são, não é? Nós somos seres semelhantes, não há então uma questão de igualdade. E esses aspectos precisam estar conscientes para que nós valorizemos. Se 2019 é apenas uma data no calendário,
nós conquistamos mais uma delas. E Emmanuel é muito sábio em relação a esse aspecto, porque ele diz o seguinte: todo dia que nós despertamos é mais uma vez, é a renovação da confiança de Deus, do Criador na criatura. Por isso a valorização dessas conquistas. E nós até utilizamos isso na nossa página, mas queremos deixar para você exatamente esse texto, que não é nosso, é do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: eu gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam, de fato, mover a cada minuto a sua vida, a vida do seu semelhante, a vida dos seus familiares rumo à felicidade. Com muita luz, muita paz. E falando em paz, muita paz a todos.